estudantes! Boa noite! Estamos aqui com mais um dia de entrevista. Hoje o nosso tema é encantador. Nós vamos falar sobre viagens inspiradoras. E eu queria muito agradecer a Gutierre Filmes, que está fazendo esse movimento todo para que essa live aconteça, e o VN Stay aqui em São Paulo, que é o nosso parceiro e onde fica esse lugar tão lindo aqui nos Jardins. Bom, viagens inspiradoras, a gente fala sempre sobre esse tema. E o legal é que o mundo é plural, né? E se inspirar é algo democrático. Hoje eu tenho o prazer de trazer duas pessoas altamente inspiradoras para a gente bater um papo sobre esse tema tão legal. A Indra Sestini, que é diretora de marketing do West Wing aqui no Brasil, e o Luffy Gomes, que é fotógrafo, gente, e criador do canal Life by Luffy. Sucesso! É muito legal. Sejam muito bem-vindos, gente, de verdade. Delícia, na verdade, estar aqui, né, ver tudo isso. Delícia. Assim. E falar de viagem, né, que é o que a gente mais gosta. Exatamente. É sempre inspirador. É sempre inspirador. E a gente volta sempre inspirado, né? Sim, muito bom. Bom, para começar as nossas perguntas, que a gente tem muito para discutir hoje, eu quero começar lá efetivamente perguntando para vocês o que é inspirador? O que inspira a vida? A vida em si ou as viagens? A vida, que a gente vai chegar nas viagens, eu acho que começa antes. Olha, eu vou te falar uma coisa que eu acho que até o meu trabalho todo acaba mostrando isso, e eu sempre discuti essa história de que a gente não pode separar muito a vida do trabalho, sabe? Então você sabe o que mais me inspira a encontrar gente? Né? Eu adoro encontrar gente, principalmente quando eles são muito diferentes de mim. Porque eu fico assim, fascinado, parece que eu tô assim, olhando... E aí, cara, o que você faz? Por que é assim? Por que é assado? Né? Eu fico curioso de entender por que a vida da pessoa é daquele jeito, e isso é, na verdade, um aprendizado toda vez que você encontra alguém diferente, né? E você, Indra? Eu responderia algo bem próximo. Eu acho que o que me inspira são as relações. Que é isso, né? Tem a ver com pessoas, mas acho que as relações, elas trazem pra gente experiências de vida, experiências próximas. Acho que a gente se olha no espelho com algumas, a gente se afasta de outras, mas de qualquer forma é muito inspirador. Então, pra mim, acho que são as relações. É Nossa, como vocês são profundos. Não, você sabe que agora você falou uma coisa muito legal. Esses dias eu escrevi... As relações, elas, né, são frutíferas, elas são produtivas. É verdade, esses dias eu escrevi uma coisa que era como assim, cada história que eu te mostro, cada casa dessas, esses lugares que eu te mostro, na verdade, se você olhar bem, eu estou te mostrando para você mesmo, porque Exatamente. é uma forma, como você reage, como você vê aquilo, como você tem essa relação com aquela história, mostra muito de quem somos nós, né? Que lindo. E quando vocês vão, assim, decidir por um destino, o que ele precisa ter para que vocês decidam efetivamente ir para aquele lugar? Acho que o destino precisa ter, primeiro, é uma sinergia com o meu momento de vida. Então, se eu tô afim de uma praia, de um verão, de drinks, de amigos, o destino ele tem que entregar esse momento. Se já é um momento um pouco mais retrospectivo, um pouco mais introspectivo, um pouco mais poético e lírico do que outgoing, o momento também precisa dizer pra mim se esse destino é correto ou não. Então, acho que o destino precisa entregar algo que tenha essa energia que eu tô sentindo, que eu quero pra mim naquele momento. Então, acho que não tem uma fórmula. Nossa, isso é muito inteligente, porque na verdade muitas vezes a gente está querendo viajar, as pessoas querem viajar, aí eu preciso conhecer aquele lugar, eu tenho que visitar isso. Você não precisa nada, você precisa na verdade entender o seu momento, o que você está precisando naquela história. É algo mais tranquilo. Eu acho que quando você começa a entender que o mundo é gigante e ao mesmo tempo muito do que você encontra lá fora, você encontra ao seu redor também, eu tenho essa história da viagem, você começa a fazer a viagem para você. E não para você depois mostrar para as pessoas para onde você foi. Faz sentido? Total. Super concordo. E eu percebo que quanto mais a gente viaja, isso mais se intensifica. Mais Aqueles momentos, às vezes, até meio introspectivos dentro da gente, que a gente quer se ouvir. O que será que está saindo daqui? Encontro, né? Viagem tem muito a ver com encontro, com conexão. Então acho que é isso. E quando você faz uma viagem, que se é possível você fazer uma viagem mais longa, você vai sentindo aos poucos como a viagem vai te
te tocando mesmo, vai trazendo você de verdade para aquela viagem. Eu acho que as pessoas entenderem que é melhor você ficar mais tempo, às vezes, num lugar onde você consiga se ver e se encontrar ali, é melhor do que voltar cheio de cartão postal, cheio de fotos no celular para mostrar para todo mundo onde você foi. Lugar. Porque aquilo você se transforma para a vida, né? Exatamente. Agora, Luffy, no dia a dia das suas viagens, tem algo que marca muito, eu acho incrível, viajantes. Você gosta de contar histórias das casas das pessoas. Isso é demais. É verdade. Eu gostaria de saber como é que você conhece essas pessoas durante essas viagens, porque é tudo tão espontâneo. É verdade. O que acontece? Eu mostro casas de pessoas criativas pelo mundo, né? E a pergunta que mais me fazem mesmo é como você encontra essas pessoas? E eu tenho algumas histórias assim para contar que são interessantes. Por exemplo, quando eu fui para o Japão, na verdade todo mundo me dizia assim: você não vai conseguir encontrar casa nenhuma lá, porque o japonês é diferente do brasileiro, ele não vai abrir porta para você nunca. Pois porque eles estão fechados? Não, na teoria, assim, é outra cultura, é outra língua, você acha que o cara vai mostrar só, não te conhece, verdade. Porque ele vai abrir sua casa? Gente, não só abriram a casa, como me abraçaram. Eu fotografei, tem uma das cenas maravilhosas que está até no meu livro, que tem uma mulher trocando de kimono no quarto dela e eu fotografando o marido lá embaixo. E depois não era assim que eles me cumprimentavam, já me abraçavam, porque existe uma linguagem que você tem com outra cultura, com outra pessoa, que é maior do que a língua. Olha. E é essa língua que você tem que falar quando viaja. Então, por exemplo, quando eu fui para o Vietnã, nas montanhas do Vietnã, eu queria muito encontrar alguma coisa que fosse local. O que seria uma casa local nas montanhas do Vietnã? Seria uma casa toda cheia de design, cheia de móveis inspiradores, ou seria uma história tocante? Então eu fui fazer uma caminhada com umas meninas de uma tribo no norte do Vietnã, e elas me surpreenderam ao me levar na casa delas, que era uma coisa que eu não esperava, e a mãe fez almoço pra gente. Ai, que lindo! Entendeu? E é uma casa, não é uma casa? Eu não mostro casas. Sim. Né? Então acontece muito essa coisa de você entender que quando você está visitando um outro lugar, você tem que acionar uma outra linguagem, que é uma linguagem que não tem pré-julgamentos, que é uma linguagem que não tem nada da sua cultura. Você esvazia a sua cultura para poder deixar outra se mostrar na sua frente. Sim, isso é Né? mágico. Exato. É conexão, né? Viagem é conexão também. Eu ia te perguntar exatamente isso, que é qual a intenção de visitar a casa dessas pessoas? Porque quando você entra na casa, e você também trabalha muito, né, com decoração, com casa das pessoas, a gente conhece muito todo mundo através do espaço que ela vive. Então, assim, inclusive a gente se enxerga como um espelho a casa que a gente está. Então, quando você está em outro país e você tem a possibilidade de conhecer aquela cultura, aquele lugar, a forma como come, como dorme, como se veste, você, na verdade, começa a entender um pouco da cidade que você está. Exatamente. E toda vez que eu visito a casa, a gente faz uma relação de amizade. E essas pessoas me dão dicas de lugares que nenhum turista vai saber, porque ele é um cara local. E eles são muito simpáticos, muitas vezes te levam num bar preferido, te recomendam uma história que só eles é que sabem. Então a gente fica muito assim, às vezes, eu só vou olhar o guia para saber o que eu tenho que ticar na viagem, e às vezes tem uma pessoa ali que pode justamente te dar uma dica de ouro para você viver como um local, enxergar aquela cidade como um local, entendeu? Ele falou sobre a viagem no Vietnã e a gente tem partes desse vídeo, gente. Ele fez um vídeo na página dele do YouTube. Ai, gente, olha que legal. Olha lá. Esse é o mercado. É uma vilinha. Então essa, na verdade, é uma tribo, na verdade, lá no norte do Vietnã, e eles se reúnem nessa feira de domingo. E o que acontece? Eles não estão nem aí, muitas vezes, pra gente, eles só estão vivendo ali a história deles. E o dia a dia deles. Então é muito interessante que você vai passando ali nessa estrada ali, foi quando essas meninas me levaram para casa da mãe para almoçar. E aí poucos metros que você andava, ela mudava completamente a roupa da pessoa. Porque cada roupa era de uma tribo. E nesse lugar ali, nesse centrinho ali, nesse lugar, é onde cada tribo vinha para poder fazer negócios, que agora tem turismo e tal. Não perderam as suas características, mas elas têm o comércio delas. Elas
vendem as roupas pintadas, o artesanato. Então você acaba tendo contato com diferentes... Nossa, que interessante isso, que elas vestem de acordo com a de tribo acordo. que elas fazem parte. E como a gente não sabe, é muito engraçado, que você chega e fala assim, aquela ali, aquela sua amiga. Não, ela é de outra tribo. Mas como é que você sabe? Aí você vê na cara, o chapéu é diferente, o cabelo é diferente, o corte de cabelo é diferente. Aí todas elas são iguais de cada tribo. E eles se identificam entre si de acordo com as vestimentas. É interessante. É muito interessante. Indra, você já viajou praticamente o mundo todo. Sim, viagem tá no DNA, não tem jeito. 2010, você fez uma viagem para a Suécia. Foi um intercâmbio que marcou a sua vida. Conta um pouquinho disso pra gente, divide com o pessoal. Essa experiência para a Suécia foi algo inacreditável, assim, do ponto de vista pessoal e também profissional. Foi um intercâmbio que chama-se GSC, que é um grupo de estudos através do Rotary. Sou rotariana, fui durante minha infância, minha adolescência toda, e uma parte da fase adulta. E foi muito bacana. Eu tive a oportunidade de fazer um curso na Universidade de Malmö, de fazer um estágio na H&M, que é uma magazine super legal, onde eu consegui olhar para toda a questão, né, todo o cenário profissional da Suécia, como marqueteira, então para mim foi super legal a oportunidade, e fiquei na casa de 7 pessoas. 7? 7 pessoas, 7 famílias. Então, voltando para a história das casas, foi onde eu me entreguei completamente durante 3 meses para a cultura sueca. Em 3 meses foi 7 casas, que experiência maravilhosa. 7 casas. Esse programa do Rotary é assim, a gente, para cada família a gente tinha uma experiência. Então, por exemplo, as famílias que eu fiquei ou eram famílias publicitárias ou eram famílias que trabalhavam com marketing, tipo varejo, tinha alguma conexão com a minha vida profissional. Então, por exemplo, eu fiquei na casa de um publicitário, que a família dele toda era publicitária, a gente conseguiu ali ter uma conexão muito bacana do ponto de vista, literalmente, do mercado publicitário dentro da Suécia. Então, dentro de Malmö, dentro de Gothenburg. Daquele universo. Então, a Suécia foi algo que eu consegui devorar o país durante os 3 meses, viajar pra caramba, conhecer pequenas cidades, grandes cidades, andar de trem, de ônibus, andar a pé. E para mim o mais rico foi ter conhecido essas famílias profundamente. Ter tomado café da manhã, jantar. E assim, questões sociais que pra gente é muito diferente. Por exemplo, aqui a gente tem faxineira, algumas casas têm ainda funcionárias domésticas, algumas casas têm jardineiro, tem, sei lá, alguns prédios têm porteiro, a maioria dos prédios aqui em São Paulo principalmente tem porteiro, tem segurança. Na Suécia não existe. Sim. Então lá na Suécia você vai num prédio com 200 moradores, em Malmö, por exemplo, não tem porteiro, é tudo digital. Sim. As casas mais ricas da Suécia praticamente não tem faxineiras, então as pessoas da casa se ajudam. Eu fiquei na casa de famílias lá de uma realidade social super diferente da minha, pelo menos do dia a dia do Brasil, onde não tinha um funcionário doméstico. Quando você voltou, deve ter transformado... Choque cultural. Desde lavar a própria roupa, limpar a própria casa, cuidar da cachorra, dar banho, economizar radicalmente com compras totalmente superficiais, porque lá é o essencial. Jogar comida fora, então, de jeito nenhum. Imagina. Efetivamente o essencial. Então, assim, a Suécia modificou algo, foi uma semente dentro de mim que mudou o meu ponto de vista sobre vários aspectos. Que lindo. É algo que, na minha fase idosa, quero mudar para a Suécia e morar em Malmö. Você vê que eu acho que o turismo, você vê que a gente meio que sem querer tá falando o tempo inteiro de gente. Pessoas. E eu acho, sempre pessoas, porque eu acho que o turismo passou por um momento de descobrir, ver o mundo, e hoje se você entrar realmente na internet, você já vê aquele monumento, você já vê aquele lugar, você já sabe como é que é a cara dessa história. Mas e a experiência de você conviver com as pessoas? Aquela coisa, o que a gente está precisando hoje é fazer um turismo emocional, São né? as relações. São as relações. A gente volta porque nos conecta. No final do dia, o que importa? De repente a pessoa tem um sonho de ir pra Veneza, vai pra Veneza, mas chega lá, não conversa com uma pessoa da cidade, não toma um cafezinho com alguém, não troca um olhar na rua. Puta, ela vai conhecer as praças, os prédios, mas ela não vai conhecer. Foto. Você acredita que uma vez né? eu viajei com um casal mais velho e tal, e eu vou te dar esse exemplo porque foi muito engraçado que a gente estava na Itália, e aí na hora que eu vi um gelato, eu fui, o que você vai fazer com gelato na Itália? O quê? Você vai tomar o gelato na Itália, Lógico. Vai? Aí quando eu tô lá todo feliz me lambuzando, ela falou, você não devia ter feito isso, é muita irresponsabilidade. Eu falei, o que aconteceu? O que aconteceu? Ela falou assim, você só pode tomar um picolé tipo de indústria, tipo, que bom, porque senão você pode ficar doente e a gente tá junto nessa viagem. Eu falei,
Então, assim, olha esse pensamento. É muito importante a gente entender, super. a gente entender essa história, entendeu? Tipo, não, tipo, você não vai tomar água ali lá nas praças que Se tem, entrega, vai tomar, se se entrega. entregar. Isso, tipo, um ponto de viagem que eu acho riquíssimo cara, é legal pegar ônibus, é legal que você tem uma visão macro da cidade, mas é uma delícia se perder nas ruas. É demais. Tipo, sair do hotel, do Airbnb, sei lá, do hostel, onde a gente estiver, só andar. Tipo, dane-se se perder, depois você volta, vai andar pelas ruas. Porque na verdade você tá viajando, você nunca se perde. Você nunca, porque você tá sempre encontrando alguma coisa. Você sabe que tem... a primeira vez que eu fui em gostoso. Roma, eu tava assim, foi uma viagem de descobertas, porque eu tava num período meio conturbado. E eu achei uma lojinha andando dessa maneira de sabonetes. Um negócio era, assim, milenar. Incrível, gente, incrível. Assim, você pedia pra entender sobre aquele produto, a mulher conseguia te trazer coisas, sabe? Que hoje em dia não tem mais. Então, isso a gente só descobre se aventurando. Você sabe que agora eu tava me pegando, você já reparou como a gente mesmo, às vezes ri do turista? Ai, gente, olha lá, coisa de turista. Ai, cara de turista, quando a gente está na nossa cidade. Então você imagina também quando a gente está na outra cidade, o pessoal deve falar, ai, vai naquele lugar, isso é coisa de turista. Então é só você começar a imaginar assim, peraí, então existe um outro lado que é muito lugar. Por isso você se conecta com as pessoas e vai falar, cara, vamos descobrir direito, porque o resto parece que só está sendo vendido para você. Ó, vai aqui, come aqui, tira foto ali, e tal, mas não é esse realmente o conhecimento da cidade. E o viajar, eu acho que seria muito mais do que você já tem um roteiro lá pronto, assim, sabe? Eu tenho uma teoria, que eu não sei se eu já falei para vocês, da teoria das mini-férias. Não. Nunca falei? Presta atenção na teoria das mini-férias aí agora, gente, que agora é a hora desse negócio. Você, igualzinho você vai na academia, que você precisa treinar. Por exemplo, um atleta não vai simplesmente correr lá a maratona dele da noite pro dia. Ai, eu trabalhei o ano inteiro, vou pegar 30 dias e vou correr a maratona. Não, você precisa treinar. Sim. Então, se você precisa começar a treinar na sua cidade, o que você deve fazer quando chegar lá? Porque senão você não vai ter o molejo de fazer. Por exemplo, entender que na sua cidade existem comidas diferentes, de povos diferentes, então você pega os seus intervalos, seus fins de semana e vai lá experimentar, começa a treinar o seu paladar, começa a treinar, pedir alguma coisa que você nunca viu, porque senão você vai acabar comendo só no McDonald's ou em um arroz com feijão quando você for. E a tendência é que a gente sempre vá no mesmo lugar. Isso, então são as mini-férias. Então você faz uma lista de tudo que você mais gosta. Eu gosto de ficar sentado no café vendo o povo andando. Eu gosto de ir no teatro, eu gosto de comer comidas exóticas. Pega essa lista e começa a fazer na sua cidade. E você vai treinando durante o ano. Quando você chegar lá, você vai ler o mapa mais rápido, vai pegar o metrô mais rápido, você vai se conectar, você vai puxar papo com as pessoas mais rápido, porque você já treinou fazer isso na sua cidade. Boa dica, adorei. E ainda adorei. descansa. E é isso mesmo. E acho que vem de encontro com uma ideia do tipo, a gente precisa ter coragens, né? Às vezes a gente tem coragens em viagens que no nosso dia a dia a gente não tem. Exato. Né? Então, sei lá, em viagem a gente sai de tênis, sai andando, toma chuva, se entrega porque é isso, né? A conexão, a entrega, são as relações. E na nossa cidade a gente é um pouco mais reticente. Então, É acho algo que intenso. é algo intenso. Então, essa história das mini-férias faz todo sentido. Meu, se entrega na sua cidade, se descobre, pega metrô, anda a pé, pega ônibus, começa com cadeira, né, dá bom dia, anda domingo na Paulista, sei lá. Que é uma delícia. Numa delícia. viagem a gente tá mais corajoso, né? Se entrega muito mais. Você que entrou agora, nós estamos falando sobre viagens inspiradoras. Manda a sua pergunta para esses dois lindos que estão aqui comigo hoje. Luffy, você adora o Marrocos. Adoro. Sei disso. E durante uma viagem que você fez para lá, eu assisti no seu canal, achei muito singular isso. Você viveu uma experiência muito diferente na casa de locais. Sim. Como é que foi isso? Conta. É porque da a gente... Fanny. Da Fanny. A Fanny é uma francesa, na verdade, que foi morar no Marrocos porque se apaixonou por um marroquino, aquelas histórias bem românticas e tal, e tiveram filhinhos a carrear. E aí eles criaram na casa deles, eles fizeram um Airbnb, bem profissional, bem bacana, os quartos separados. A gente tem e tal. vídeo disso também. Tem vídeo? Tem. Passa aí. E aí, só que o detalhe, olha isso, gente, a Fanny, o Mustafa e o Zacariá. E olha a casinha, que coisa mais fofa. Só que tem um detalhe para esse negócio. Olha essa casa. Você tá no Marrocos vivendo e eles cozinham pra gente ali, a gente vivendo aquela experiência. E eu sempre imaginei que Oasis fosse um lugar verdinho, redondinho, quase como uma ilha daquelas. Gente, é o maior oásis do deserto. A casa fica na beira do oásis. Incrível. É gigante, é como se fosse assim, sei lá,
sei lá quantas avenidas paulistas, é aquele oásis, só que ele é tipo realmente um rio de verde no meio de um deserto completamente seco. Então eu pude experimentar essa sensação de estar com um local, com uma mulher que veio viver essa vida local, e a gente poder passear e entender, porque eles passearam com a gente por todos esses lugares, para mostrar como que era a vida deles ali no dia a dia. Contou umas coisas muito interessantes, tipo, nossa, você acredita que agora a nossa cultura está ficando muito ruim porque as meninas não querem mais casar? Você acredita que elas querem máquina de lavar roupa? Oi, mas eles assim, não, porque elas não querem casar, porque quando a menina casa, ela, na hierarquia familiar, ela que entrou por último, ela tem que dar comida para os animais. Então é a função da recém-casada alimentar os animais, por isso elas não querem mais casar. Olha que maravilhoso. É maravilhoso você entender isso. É maravilhoso você entender todo esse processo e olhar e falar, que legal. E não ficar pensando nas meninas do Brasil ou da Europa. Entender sem julgar nada. Sem julgamento. A única coisa que eu pensei lá no meu cantinho, eu também ia querer uma máquina de lavar louça. E eu também não ia querer dar a coisa, porque é justo que ela não queira. Sabe? Porque afinal de contas... Aí sabe o que eles falaram que eu achei o máximo? No Marrocos, isso é culpa das novelas da Turquia. Olha como o mundo é maravilhoso. Nossas porque novelas Exatamente. Deve ser proibido. Mas é muito interessante você ter essa possibilidade de ficar na casa de alguém e essa pessoa ter esse carinho de te mostrar, né, os lugares. Ficar na casa das pessoas, acho que fica aí uma das grandes dicas de viagem, né? Claro que explorar, né? Ficar na casa de pessoas é incrível, né? E quando você consegue ter essa experiência, mais ainda dividindo com o espaço, né? Dividindo a mesa do café da manhã, tendo essa troca, falando sobre a cultura. E que legal no Marrocos, né? Sim, porque eles sim. são uma cultura tão fechada. Eles são tão fechados, então a Fanny ter aberto a casa dela pra você é mágico. É mágico, Caramba, A gente tem uma pergunta agora das pessoas que estão acompanhando a nossa live aqui no Acordei Quero Viajar. A pergunta é pro Luffy. Como é que foi? Recentemente você esteve em uma casa... Esse fim de semana? Em um paraíso, Nossa, um paraíso do Airbnb. Como é que foi essa experiência? Foi muito legal. Eu já sou fã do Airbnb. E aqui no Brasil, viajantes, no Brasil. Eu acho que eu vou falar bem a experiência, exatamente o que foi mesmo. O que acontece? Eu já viajo com Airbnb desde quando eu soube que existia, há mais de 6 anos. E eles nos convidaram, na verdade, para fazer uma viagem no Brasil, porque parece que existe uma certa resistência do brasileiro ficar na casa de brasileiro. Olha que coisa interessante, eu não sabia disso. E a gente escolheu uma casa, então, que fosse muito bacana. Aqui também que eu quebrei os meus padrões, porque eu nunca fui de viajar para o litoral de São Paulo. Porque sempre quando eu pensava em viajar, eu já queria pegar um avião. Sabe? Eu vou pegar um avião para determinado lugar. Então eu quebrei essa primeira história, a gente foi para uma casa toda de vidro, no meio da floresta, de frente para o mar. Uma das coisas mais lindas, e eu tive uma das experiências mais bacanas entre amigos, na verdade, de ser recebido com todo aquele jeito brasileiro de receber, sabe? Tinha inclusive uma pessoa lá que a gente tem a opção de escolher que estava cozinhando pra gente comidas locais, totalmente vegano, vegetariano, com peixe, com camarão, tudo pescado ali na hora. Legal. Então a gente teve essa possibilidade de entender isso e quebrar, né? Muito rico. E muito bacana também da gente entender como que a gente tem que se visitar também, porque eu acho que isso é um aprendizado legal. Pra gente também. Que lindo, é verdade. Foi muito lindo. Mais uma vez nós estamos falando de pessoas. Mais uma vez. Não tem como sair da parte de inspiração e não falar de pessoas. Agora, eu queria saber, essa pergunta é um pouquinho polêmica, tá? Mais ou menos. Os pontos turísticos, vocês acham que são pontes de inspiração para uma viagem? Acho que depende muito de como a gente entende e depende muito... Agora você vai ter que participar. Dá um oizinho. Cara, eu acho que pensar em pontos turísticos, acho que faz parte, né, cara? Você vai em Roma, você tem que ir no Coliseu. Vai em Paris, tem que ir na Torre Eiffel, acho que faz parte. Mas
é muito mais abrir o leque, entendeu? Que existe muito além do ponto turístico. As ruas pra gente se perder, as pessoas pra gente conhecer, os restaurantes pequenos que ninguém ouviu falar. E é isso, né, Lu? As casas de Marrocos que podem ser abertas, que também são pontos turísticos. Então, acho que eles são importantes sim, assim. É quase que o inconsciente coletivo do que vale a gente conhecer também na cidade. É quase que a primeira abertura para aquele novo cenário. Sim. Mas precisa Você ter o outro lado. Sabe o que eu me lembro? Assim, porque, por exemplo, eu comecei realmente a viajar depois de conquistar, de começar a trabalhar, etc. E tal. Nunca fui uma criança que teve muita possibilidade de viajar por tudo quanto é lugar. Então existe dentro da gente um sonho de você ver aquilo que você sempre viu. Por exemplo, não me peça para ir para Paris e não ver a Torre Eiffel. Não me peça para ir para Londres e não ver o Big Ben. Sim. Mas a gente tem que entender a diferença de você querer fazer isso só por fazer, só para dizer que viu e deixar de ver. Porque existem duas linhas que eu acho que andam radicais. Eu preciso só ver as coisas turísticas e eu preciso só viver a vida do local. O inusitado, o diferente. O ideal é fazer o que você falou. É a fusão. É a fusão. É a fusão. Você sabe que é necessário, você precisa passar ali. É legal você falar, uau, eu consegui, sabe? Eu tô aqui. Mas isso não é realmente a única coisa que tem aqui. Sim. Existe a outra coisa. Então esse equilíbrio é muito interessante. Por isso que eu falo de você ensaiar para viajar. Essa menina, você entender que você vai fluindo. Sim. Você sabe que quando eu estava preparando, tentando pensar na estrutura da nossa entrevista, essa pergunta ela não pode faltar, porque eu pensei exatamente na Torre Eiffel. Gente, eu sou super fã da Torre Eiffel. Por favor. Eu acho maravilhoso aquilo, tem uma história envolvida, aquilo. Sabe, todas as vezes que eu passo lá na frente, eu me emociono. Então esse é um ponto muito legal também, a gente saber por que a gente está indo nesse ponto turístico, qual é a história. De repente, sei lá, as pessoas vão para fazer lá colocar nas redes sociais e dizer ali onde elas estiveram também sem entender a história. Então é muito legal entender qual é a história da Torre Eiffel, né? Por que ela está ali, o que é 14 de julho, o que significou aquela queda da Bastilha. Olhar um pouco mais para a história, porque isso vai te deixar olhando para aquele monumento com os olhos muito mais... Uma cabeça mais aberta. Eles vão lacrimejar. Eles vão lacrimejar. Por exemplo, tem uma amiga minha agora, atualmente eu estou acompanhando stories dela agora, que ela tá no Quênia e ela tá participando de uma super história lá com o pessoal do Quênia sobre mutilação feminina, sabe? E ela assim, tipo, uma pessoa extremamente bem sucedida, tomando água com um cara do mesmo jeito ali, não sei o que. Ela tá, assim, extremamente dentro do que ela é como ser humano, sabe? E eu acho que essa é a viagem mais incrível que você pode fazer. Então, por exemplo, quando você vai para um lugar que não é lá no meio da África, junto com o pessoal, e que você vai, por exemplo, para Paris, Nova York, a gente tem que procurar esse mesmo sentimento nesse mesmo lugar. Porque existe esse crescimento, só tem que entender qual que é. Com certeza. Né? Faz sentido? Total. Super concordo. Indra, você é gerente de marketing do West Wing aqui no Brasil e é uma empresa super referência em decoração. As viagens que você faz têm influenciado nessas campanhas maravilhosas que você vem desenvolvendo, porque é algo muito diferente. Eu não sei se vocês já viram as campanhas do West Wing por aí, mas são altamente inspiradoras. Sim, o West Wing é inspirador, né? Falando de viagem, o West Wing ele é um grande garimpo, as páginas, as campanhas, as histórias, elas nada mais são do que grandes histórias contadas através de produtos. E olhando para o West Wing do ponto de vista de marca, olhando como marketing, as viagens que nós fazemos, eu e meu time, são todas pensando estrategicamente no que a gente quer trazer para o site. Então, sei lá, se a gente vai para a Alemanha, se a gente vai para uma cidadezinha pequena ao lado da Alemanha, o que a gente busca pensando nisso? O que a gente quer trazer como cultura para essas pessoas que estão ali comprando conosco e não só comprando produto, mas comprando conteúdo, né, Lu? Lu já fez uma campanha com a gente, sim. É super próximo também, acho que pode me ajudar a contar, mas assim... Aquelas colchas do Uzbequistão. Imagina, a gente tem produtos que são feitos, sei lá, na Tailândia, feito à mão, desenhados, pintados, um a um. Tudo isso é história, tudo isso é viagem. Então, o que a gente tenta no West Wing também é trazer através das campanhas essa viagem para quem está ali sentada na frente do computador comprando ou navegando no aplicativo. Então, você entra, tem uma campanha linda das colchas do Uzbequistão, que são incríveis. Você sempre conta histórias da cidade, do país. Das cidades. Nós tivemos agora, por exemplo, em Tiradentes, contando uma semana criativa. Nós temos imagens sobre essa viagem que vocês fizeram.
Semana Criativa Lindas as foi um fotos. espetáculo. Olha isso. Esse foi um espaço que nós fizemos em parceria com um designer que foi super bacana. E aí, por exemplo, essa A viagem cidade foi é linda. espetacular. Você pensa assim, cara, é Brasil, é Tiradentes, mas foi um mergulho cultural, voltando, Lu, Sim, falando total. da casa das Lá, ó. pessoas. Foi incrível. Ai, que linda. Então essa viagem é um bom exemplo, cara, do quanto a gente consegue trazer inspirações, trazer histórias para o time, trazer histórias para a campanha e no final do dia transformar tudo isso em produto. E a gente Isso vende reflete. conteúdo. Isso reflete, a gente vende conteúdo, então a gente conta também essas histórias. Viagem pra gente é referência, é inspiração. E vocês estão conseguindo ter êxito Né? nisso, viu? Porque são incríveis, de verdade. Sim, a gente trabalha bastante pra isso. Nós temos mais uma pergunta aqui agora do Vinícius Vieira. Que decisão vocês já tomaram na vida depois de uma grande inspiração que veio com uma viagem? Agora, em janeiro. Que lindo. Toda viagem que eu fiz na vida gerou uma grande decisão de grandes mudanças. Mas a última que eu fiz para a Índia, que foi agora em janeiro, que foi já... Recentemente. Que foi, janeiro. E o mais legal é que você não espera nada, só que você muda tanto que a sua decisão ela é tomada sem que você tivesse planejado ou que você estivesse incomodado. Sabe quando você não está incomodado, você acha que sua vida está ótima, mas depois da viagem você fala, eu mudei. Então se eu mudo, o mundo muda ao meu redor. Então o que eu fiz? Eu cheguei a transformar minha casa inteira, reformei minha casa inteira depois que eu cheguei, porque eu já não era mais aquela casa. Lembra que eu falei que a casa é o reflexo da gente? Ela precisava agora estar branca, ela precisava estar mais com respiro, ela precisava estar mais com ar, porque era aquilo que eu já hoje precisava. Eu era sócio do meu irmão num restaurante em Minas, lá em Tiradentes, você deve ter ido no Muay Thai. Eu, naquele momento, entendi que aquilo ali ele precisava levar sozinho, porque para mim, eu já não iria mais tanto para lá, eu precisava dedicar para mim. Então, uma decisão muito grande na Índia foi, olhe para você, cuide de você, porque a sua carreira está precisando de você. Nossa, Então, isso é tão importante. olha o tanto de decisão que você tomou Que em viagem, uma pra viagem. dentro, que olhar pra Minhas dentro, viagens são né? sempre para dentro, gente. Que Minhas viagens são sempre... E Isso você, é muito Indra? mágico. Cara, eu já tomei grandes decisões depois de grandes viagens. E assim, uma foi depois de alguns meses viajando, voltar e me separar. A outra foi voltar e trocar de trabalho. Já aconteceu também viagem de, não dá, voltei e agora eu preciso repensar na vida. Então acho que agora é transformar a casa, já aconteceu. Comigo foi o oposto. Eu fiz uma viagem no final do ano, voltei e minha casa estava toda branca. Era uma casa super clara, eu adoro luz, era uma casa toda clara, mas que precisava de mais elemento. Comecei a sentir vontade de encher a casa. Então foi uma transformação. E acho que a maioria das viagens que eu faço, elas me trazem como retorno alguma vontade de mudar algo em mim também. Então, por exemplo, eu fiz uma viagem agora em julho, foram as férias, era um lugar que eu queria muito conhecer na Itália, que chama-se Lago de Garda, que é um lago espetacular, assim. Foi uma das viagens mais profundas, ao mesmo tempo intensas. E nessa cidade eu estava em Toscolano Maderno, que é uma vilinha no Lago de Garda, eu entrei numa igreja e aquilo mexeu comigo, me arrepiei inteirinha, independente de religião, assim, mas foi uma igreja onde ela me tocou, que de repente meus olhos saíam lágrimas e lágrimas, e aquilo mexeu comigo a ponto de preciso modificar alguma coisa que só eu sei o que é, mas que na minha volta para o Brasil foi papo de terapia e de altas horas de pensamento. E hoje eu me sinto super feliz e aquele momento eu tenho certeza que veio da viagem. Você sabe que... A gente falou a mesma coisa, que legal. Desculpa. Fica à vontade. Isso Mas é a viagem mostra. pra dentro de novo, né? A viagem pra Mas dentro isso de mostra mim. mais uma vez e repetidas vezes que tantas pessoas já nos disseram que viagem nunca é um gasto, Nunca. mas um Nossa. investimento maravilhoso em você. É o melhor Né? investimento da vida. Quando você sabe viajar, quando você faz a viagem para Exatamente. viver a viagem. E mesmo. quando, eu acho que fica aí a dica para os seus viajantes, cara, eu acho que fica aí acho que essa coisa do que é o viajar, né? Eu acho que a gente tem que estar muito aberto, porque se a gente viaja pensando no monumento turístico, pensando na conversão da moeda, pensando na pressa, no fazer tudo correndo, acho que a gente perde aí uma percepção das mais importantes, que é como que eu estou aberto, né? O que eu quero, quais os estímulos estão me tocando agora. Então, seja lá um estímulo de mudança pessoal, seja lá um estímulo de mudança profissional, casa, seja lá o que for. Eu acho que essas pessoas que viajam, que querem tanto viajar, precisam estar com esses pontos
de Sim. percepção aberta, o que a viagem vai me trazer. Eu tenho um exemplo para dar, por exemplo, sabe quando você vai viajar, sempre a pessoa vai falar, eu preciso te recomendar esse restaurante fenomenal que você tem que ir. Todo mundo sempre tem isso, certo? Sim. Então, já aconteceu várias vezes de eu planejar, agora são 9 da manhã, então eu vou fazer uma programação XYZ, quando for 1 hora, eu vou estar no restaurante e vou conhecer o tal restaurante. Mas, como eu estou aberto, você passa na barraquinha da fulana que come o negócio, aí você passa, tem outra comidinha de rua ali, aí você achou um botequinho ali, aí você vai não sei o quê. Quando deu 1 hora, você fala, bonito restaurante, lindo, mas eu já conheci a tiazinha, já conheci o fulano, já conheci não sei o quê. Eu já tenho uma galera que eu já comi e que hoje eu tenho a minha referência. E isso eu acho que é uma forma de mostrar de que a gente até tem um ponto. Mas se você estiver livre, quando você chegar lá, aquele ponto já nem é mais tão importante. São as percepções, né? Exatamente isso que acontece. Vocês estão falando aí, me veio uma cena na minha cabeça agora. Eu fiz uma viagem para Tailândia agora em março e eu fui sozinha. E foi uma viagem também muito intensa dentro de mim. Exatamente. Foi a trabalho, mas como eu estava sozinha, a gente consegue se entregar. E teve um dia, o único dia que eu peguei efetivamente para falar, não, hoje eu vou descansar. E eu comecei a observar os tailandeses. E, gente, eu mudei daquele dia, porque eu falei, como que esse povo é gentil? Nossa. Eu não sou gentil como eles são, e eu me acho gentil. Mas daquele momento, eu não sou gentil. A paciência que eles têm, tudo eles dão risada, a recepção é com um sorriso, e às vezes a gente acorda mal-humorado por qualquer coisa, e isso mudou tanto dentro de mim. É tão legal ouvir isso, cara, sabe? Eu morei nas Filipinas quando eu era adolescente, mas é isso, assim, acho que desde nova eu tive essa percepção, dos asiáticos como um todo, mas esse pedacinho ali, Filipinas, Tailândia, Indonésia, são pessoas que parece que nasceram com o coração estampado no rosto, o sorriso no peito, e eles nos acolhem, nos abraçam, e é lindo, né? Mas a relação que eles têm com a comida. Eles nunca pegam, por exemplo, sei lá, uma fruta igual a gente pega. Quando eles pegam aquela fruta, é quase como se estivesse pegando um ouro, te entregando, o jeito que ele picou. E por isso que tem tantas comidas de rua, tantas coisas maravilhosas. A relação que eles têm com as cores também, né? As mesas tudo são muito super bem postas, super coloridas. Objetos. Os perfumes também, né? Aqui no Brasil a gente tem esse hábito de, a gente se arruma, passa perfume. Lá pra eles o perfume ele é religioso, né? Ele é como a gente lida com o cheiro, como a gente lida com o olfato. Isso é muito legal. Mas é mais uma vez, né? São as percepções. A gente vai pra lá e pensa nas festas mais óbvias, não olha tanto para esse Exatamente. E eu achei interessante o que você falou, que você foi trabalhar, foi lá, tinha um monte de coisa que tinha que fazer, mas o dia que você resolveu descansar, ou seja, o dia que você começou a olhar para o povo e não para tudo que a gente precisava fazer, você teve a grande conexão com o lugar. Sim, foi muito marcante. Assim, muito a Tailândia, para mim, eu lembro que eu vi suas fotos, foram todas espetaculares. Né? Foi uma viagem que eu tenho muito carinho por ela, quero voltar. Indra, você falou da Itália, mas tem uma viagem que você fez, né? Foi Itália e Grécia. E Itália e Grécia são destinos que brasileiros adoram, não só os brasileiros, o mundo todo. Por que você escolheu ir para lá? O que te estimulou? Itália é um dos meus países favoritos. Se eu pudesse, eu iria para Itália todos os anos e 2, 3, 4 vezes por ano sempre. Me leva. Eu amo Sim, Itália. tu mesmo. Eu, assim como a maior parte dos brasileiros, tenho sangue italiano. Acho que a nossa história está muito conectada com a Itália. Tem fotos dessa viagem da Indra? Olha, que linda! Grécia foi um sonho que estava aí nesse bucket list, lista de desejos, mas o inconsciente coletivo do que é Santorini é muito mais lindo ao vivo. E o pôr do sol maravilhoso. Foi espetacular, assim. Voltou para Cinque Terre, que foi também um dos lugares mais... Onde que é isso? Cinque Itália. Terre, a ilha de Manarola. Esse lugar foi, voltando porque eu estava falando sobre a Itália, foi um dos lugares que mexeu profundamente comigo. Eu sou super de viajar para o inverno, né? Se deixar, eu só viajo no final do ano para Escócia, Inglaterra, Suécia, Noruega. Meu pezinho na Escandinávia é muito forte. E essa viagem me surpreendeu. Eu senti vontade quis ir, estávamos eu e meu namorado fazendo um planejamento, a gente quis viajar para o verão, algo que me surpreendeu, estava cheia de preconceitos. Verão, é muito calor, eu vou passar mal, Itália, mesmo amando a Itália. E foi um espetáculo. Tive a experiência de ficar próximo de pessoas, próximo de italianos ali de uma região. Os italianos, assim como os brasileiros, mudam o comportamento conforme mudam a região. Verdade. Você vai para o sul, para o norte, para o nordeste da Itália, as pessoas são completamente diferentes. E conhecer essa região de Cinque
Terra e conhecer essa região de Verona, do Lago de Garda, foi conhecer uma nova Itália, um novo comportamento, uma nova cultura e, para mim, uma estação da qual era totalmente diferente na minha vida, que é gostar de verão. Olha. E me surpreendi, foi espetacular. Eu não saía daquela água cristalina, foi demais. Imagino. Culturalmente também foi muito rico. Agora, de viagens a gente traz lembranças e objetos. O que vocês trouxeram da última viagem que vocês fizeram? Ah, tá. Ainda bem que você falou da última. Você vai lá em casa e olha tudo. Ah, eu tenho um exemplo. A última foi da Índia, né? Na verdade, a gente ficou 75 dias viajando e a gente fez Tailândia, Vietnã, Laos, Mianmar. E lá no Mianmar chegou um tufão que a gente ia pro Golfo da Tailândia, Filipinas e voltar para Hong Kong. E a gente teve que cancelar essa parte sul ali, Tailândia e Filipinas, e mudar, assim, tipo, para onde a gente vai? Gente, ninguém vai para a Índia assim no só tem tu, vai tu mesmo. A gente foi para a Índia no só tem tu, vai tu mesmo. Em 24 horas a gente estava na Índia, você imagina. Então eu não me preparei para uma das viagens que eu mais achava que eu tinha que me preparar. E foi uma das mais transformadoras. Mas um dia eu chego, a gente estava no Rajastão, andando pelo deserto do Rajastão, 17 dias, né, em várias cidades. E eu entrei dentro de um daqueles hotéis que a gente ia ficar. Na hora que eu abri a porta do hotel, e o cara falou, não conta isso pra ninguém, mas ele tá falando português, ninguém vai saber. Na hora que eu abri a porta do quarto, eu olhei o tapete do meu quarto e eu falei, você é meu. Você é meu, você é meu. O tapete. O tapete. Aí o Alexandre falou assim, você é louco. O tapete do hotel. Eu falei, ele não tá entendendo, esse tapete é meu, não existe nada que separe a gente mais. E aí era só uma questão de conversar com o cara do hotel, que me falou, não, porque é antigo. Eu falei, para de falar que eu fico mais apaixonado. E aí eu fiquei apaixonado com aquilo, e aí ele me falou uma frase já no último dia, depois de tanto eu falar pra ele, ele falou assim, quando uma pessoa quer muito alguma coisa, é porque realmente você está conectado. Esse tapete é seu. E eu nunca tinha falado para ele, esse tapete é meu. Olha! Eu falei quando eu entrei. E eu só falava, eu queria muito, porque ele é lindo, não sei o quê. Então hoje, todos os dias, quando eu olho para ele, eu sei que ele não é só um tapete. Ele é lindo. Tipo, ele é uma coisa. E você, Indra? Olha, na minha última viagem, eu trouxe uma peça, que ela tem uma história super engraçada. É uma cidadezinha ao lado de Munique, que chama Mittenwald, é uma cidade super pequenininha, e ela é super conhecida pelas porcelanas feitas à mão, todas trabalhadas à mão. E eu adoro casa, decoração, pedacinhos de casas que contam histórias, é comigo mesmo. E eu entrei numa lojinha e comprei uma manteigueira toda pintada à mão. E aquela manteigueira, ela foi me chamando, você foi olhando para aquele imaginando a minha mesa de café da manhã com aquela manteigueira. Alucinada por mesa posta e produtinhos para mesa. Comprei a manteigueira, fiquei super feliz. Saí da loja, tropecei, a manteigueira caiu no chão, quebrou. E não é que ela quebrou, ela se desfez em 1 milhão de pedacinhos. Ela se desfez tanto que dentro do plástico bolha ela ficou, porque eu não ia tirar, né? Ela virou pó, ela quebrou inteirinha. Mas eu fiquei tão triste, falei, cara, eu não vou deixar essa manteigueira aqui. Trouxe a manteigueira pro Brasil, toda quebrada dentro do plástico bolha. Essa manteigueira ficou na minha casa, toda quebrada. E meu namorado refez ela inteirinha. Ai! Eu tinha acabado de fazer uma reforma na minha cozinha, então tinha argamassa dos ladrilhos da parede. Ele pegou e refez pedacinho por pedacinho da manteigueira. Agora ela tá lá na minha casa, toda quebrada, mas remontada, com uma manteiguinha aviação dentro. Peraí, gente, você não falou que era um trabalho manual, agora deu trabalho manual do namorado. E a Gi, que trabalha comigo, a gente tava junto, ela falava, não, mas leva, daí sabe o que você faz? Você cola com ouro. Eu falava, Gi, quem que vai colar com ouro? Lá tem dinheiro pra botar ouro, que eles fazem no Japão. Que fazem no Japão. Agora, sabe uma coisa E que o Fred fez um pedacinho por pedacinho à mão, ela tá linda, devia ficou ter trazido a história foto. mais legal ainda. E ela tá em cima da minha mesa, quando vocês forem em casa, vocês vão ver a coisa mais linda do mundo. Gente, Sabe eu vou uma contar... coisa? Não, vou falar contar isso? uma coisa, por favor, fala. Por favor. Não, fala. Não, eu tenho uma coisa que é muito importante, eu que sou muito ligado em casa, né? Então é a minha história, esse negócio de casa. Quantas e quantas vezes eu tô sentado e eu vou confessar pra vocês aqui ao vivo, eu choro. Eu não consigo aguentar. Quando eu fico assim de bobeira, daqui a pouco eu olho e falo, nossa, olha aquilo, era daquilo. Aí você olha assim ó, só de olhinho você já fala, nossa, isso daqui era aquilo, isso aqui. Você começa a São as lembrar de lembranças. tudo onde cada coisa que você pega tem um porquê, tem um da onde vem o rosto da pessoa. É mágico. Então isso não é lembrança de viagem, souvenir, isso É vida. é reviver a história, sabe? Então Você sabe é muito que um legal. souvenir que eu ganhei,
Meus 14 anos, eu fui pra Inglaterra, foi minha primeira viagem. E eu fiz 15 anos lá, eu ganhei um CD do Elvis Presley. Na época, 15 anos, eu falei assim, gente, como alguém dá um CD do Elvis Presley pra uma menina de 15 anos? Hoje, eu tenho uma paixão por aquele CD, Ai, que mas legal. assim, ele tá num lugar na minha casa super especial. Sim, É sim, lembrança, né? sim, Sua sim. história. Exatamente. Tenho uma notícia pra dar pra vocês, a nossa entrevista está acabando. Vai ter uma segunda parte. Mas antes da gente terminar, eu queria que vocês dissessem qual que é a próxima viagem inspiradora que vocês vão fazer. Rapidinho. Olha, tá na minha lista uma viagem que eu vou fazer em dezembro, que acho que além de inspiradora, saiu lá do bucket list e foi pro coração, que é pra Escócia. Vou passar o ano novo em Edimburgo, vou Incrível. conhecer Inverness. E eu tô bastante feliz porque é uma viagem daquelas assim, foi muito, muito sonhada. Escócia. Escócia. E Você você? vai amar. Então, eu tô com o Alexandre, a gente planejando uma viagem para Rota da Seda. Então, o Alexandre é muito engraçado, que ele Irã. sabe o nome. Não, e ele sabe todas as coisas. Eu falo assim, eu quero ir lá conhecer todos os que você sabe. Os sei lá que estão, os dois que estão, todos esses assim, porque ele pesquisa muito, né? Então, ele é viajante profissional. Gente, sigam aí, ó, Viver a Viagem. Viver a viagem. E aí eu tava olhando as fotos, as coisas, a paixão que ele tem. Não tem como a gente não ficar encantado com algo tão diferente da gente. E eu tenho percebido, ao ele me mostrar, que ele falou assim, todo mundo quando fala desse canto do país, acha que está sempre em guerra ou que é sempre um perigo. E quando a Não é gente nada olha, a disso. gente fala, meu Deus, isso é maravilhoso e está lá. Então eu acho que por isso que eu estou tão encantado com essa Exatamente. possibilidade de, né, Vamos mega reorganizar meu acompanhar. olhar. Anotem aí, gente. Life by Luffy. YouTube, Por favor. Instagram e site. Tem os três. Por favor, gente, segue lá que a gente segue junto. Olha, que delícia ter vocês aqui hoje. Muito obrigada. Foi Obrigado. extremamente Obrigada, rico Cá. saber um pouquinho mais das viagens inspiradoras, como que vocês se inspiram na vida e em tudo que a gente desenvolve. Né? Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, adorei. Obrigado. Eu queria agradecer também os nossos parceiros, a Gutierre Filmes, que tudo isso só está acontecendo porque eles estão aqui, ó, gravando a gente. Muito obrigada. E ao VN Stay, que é um espaço super diferente para moradias, para aluguel de temporadas aqui no Jardim, gente. Com a sensação, tá aí na tela, ó, VN Stay, que é o Instagram da empresa. O que eles querem trazer é um conceito de morar em um hotel, mas estando na sua casa. Sigam, vocês vão gostar. Muito obrigada a vocês que assistiram, a vocês que enviaram as suas perguntas. Se tiverem mais perguntas, coloquem aqui, porque esse vídeo é ao vivo e depois a gente vai responder tudinho, tá bom? Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Um beijo, viajantes. Tchau, tchau. Até a próxima.